O ex-presidente Lula prestou depoimento nesta quarta-feira à juíza Gabriela Hart na ação do sítio de Atibaia. Ele negou ser o dono da propriedade e disse não ter relação com as reformas feitas no imóvel. Ao longo do interrogatório, que durou cerca de 3 horas, houve momentos de embate entre o petista e a juíza. No início, Lula chegou a questionar a magistrada se ele era dono do sítio. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo Não, quem tem que interrogada nesse responder é momento. quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo. O ex-presidente afirmou que tem dúvidas se a ex-primeira-dama Marisa Letícia se envolveu em reformas no sítio. Veja, eu tenho muita dúvida se a dona Marisa pediu para fazer a reforma. Tenho muita dúvida. Como ela não está aqui para se explicar, eu fico com a minha dúvida. Eu, sinceramente... O senhor Bunlai e o senhor Aurélio, que foram ouvidos essa semana, relataram que eles foram junto com dona Marisa. Agora ficou fácil citar o nome da dona Marisa porque ela morreu. Tá. Então agora... É muito fácil então, dizer. O senhor não acredita que o senhor Bunlai Eu sinceramente não acredito porque não... O senhor Aurélio, o senhor Bunlai... Eu não acredito porque eu não acredito que a dona Marisa tivesse efetivamente relação para pedir para uma empresa fazer obras. Tá. E também porque não era dela. Lula também disse que não estranhou o fato de que grandes empreiteiras tocaram as obras no sítio Santa Bárbara. Estranhei porque não era uma grande empreiteira fazendo a reforma. Tá? Era uma pessoa com quem eu tinha relação há mais de 20 anos, sabe, fazendo uma coisa sem dizer, sem falar de caixa geral, que eu estou sabendo agora, sabe, e acho que ele tinha cobrado. No depoimento, Lula questionou sua condenação no processo do triplex do Guarujá e disse que foi vítima de uma farsa do Ministério Público. Doutora, eu na verdade gostaria de falar outra vez o que eu já falei aqui para o doutor Moro, numa audiência. Já falei. Ou seja, o primeiro processo que eu fui vítima aqui é uma farsa, uma mentira do Ministério Público com PowerPoint. A segunda é outra farsa, sabe? E eu tô pagando esse preço. Tá. Eu vou pagar porque eu sou um homem que crê em Deus, creio na justiça e um dia a verdade vai prevalecer. O que está acontecendo? O ex-presidente ainda disse que foi condenado de forma apressada para não participar do processo eleitoral. O problema é que esse assunto não tem um tema específico, porque inventou-se 2 palavras mágicas. Tá. O PowerPoint e o contexto. Isso já foi passado. E nessas 2 palavras parece uma caçamba de jogar problema. Vamos às perguntas. Então tudo está dentro do contexto, porque a mentira tem que ser... Senhor ex-presidente, o senhor está aqui para se defender, o senhor fique tranquilo, se for mentira. Se for mentira, o órgão acusador do Ministério Público, ele não tem interesse em condenar pessoas por fatos que são falsos. No meu caso, você já conseguiram até me tirar do processo eleitoral. Senhor ex-presidente, não foi... Eu sabia que se eu fosse candidato, eu ganhava no primeiro turno das eleições. A primeira coisa foi me condenar de forma apressada para me tirar. O pecuarista José Carlos Bunlai também foi ouvido nesta quarta-feira na ação do processo do sítio de Atibaia. No depoimento, ele disse que o empresário Jacob Ittar comprou a propriedade para que a família dele e a do ex-presidente Lula pudessem usufruir do imóvel. Bunlai afirmou que a aquisição era uma surpresa para Lula. E o Jacó, quando ele relatou isso, falou, o presidente já sabia, era uma surpresa? Pelo que ele me falou, a dona Marisa sabia e era uma surpresa para o presidente. Neste processo, Lula é acusado de lavagem de dinheiro e recebimento de propina por meio da reforma e decoração do sítio Santa Bárbara, em Atibaia. A defesa do ex-presidente disse por meio de nota que Lula rebateu ponto a ponto as infundadas acusações do Ministério Público. O ex-presidente Lula está preso desde o dia 7 de abril na Polícia Federal em Curitiba, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Professor Vila, uma audiência com muito embate. Qual o balanço dessa audiência, professor? Olha, o Lula é um psicopata, ele mentiu, como sempre, né? Do primeiro ao último minuto tal. Ele tentou coagir
a juíza nesse interrogatório e ele quis, em certo momento, ele assumiu o papel de juiz. Veja como ele é um sujeito absolutamente desequilibrado. E disse que tudo foi feito na primeira condenação, que ele esqueceu de lembrar que foi referendada pelo TRF da 4ª Região, pela 8ª turma, que aumentou a pena do juiz Moro, que tinha condenado Lula a 9 anos, para 12 anos e 1 mês de prisão tal. Então, perceba como ele vive em outro mundo, o mundo do delírio, né? Ele é tão canalha, o cachaceiro de São Bernardo, tão canalha que ele queria transferir a responsabilidade do sítio, da reforma, da lavagem de dinheiro e da corrupção passiva para a falecida, Dona Marisa. Perceba que a estratégia toda dele, eu não sei se ela falou com os empreiteiros, eu não sei se ela pediu, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E note que quando foi feita a investigação no sítio, estava recheado de objetos pessoais da família Lula, do Lula em especial, da Dona Marisa, dos filhos, dos netos, tem os pedalinhos. Em suma, o que deu para observar a partir dessa audiência do processo é que ele deve ser um processo que já está chegando próximo ao seu final. Não causará estranheza se a sentença ainda sair esse ano, senão sairá só depois de fevereiro do ano que vem, e vai ter mais uma condenação. Tudo indica por 2 crimes. Ele nem sabia a quem ele era acusado do quê. A sua defesa é tão ruim que em certo momento o Ministério Público falou assim: o senhor tem a Defensoria Pública, porque tem questões técnicas da defesa que o senhor não está sabendo. Né? Ele achou que estava sendo processado pela compra do sítio. Não era isso. Ele está sendo processado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Patético seus defensores e patético o criminoso de São Bernardo do Campo.